Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno Pires, sou professor de Química do Colégio Bernoulli e hoje vou dar sequência ao estudo das funções orgânicas para a turma ITA. Hoje a gente inicia o módulo C10, onde nós vamos estudar aminas, amidas e outras funções orgânicas. Bom, então começando aí com as aminas, né? As aminas, elas são compostos que são derivados da amônia, né? A amônia com fórmula NH3. E eles são derivados pela substituição de pelo menos um hidrogênio por um grupo carbônico. Então, como é que essa reação vai ocorrer? Tá? A gente tem aqui a amônia. A amônia, como a gente já sabe, ela é uma base, né, de bronze, ela tem um par de elétrons. E aqui nós temos um tipo de composto que é esse RX. Esse RX, a gente vai chamar ele de um aleto de alquila. Poderia ser também um aleto de arila, mas em geral a gente trabalha com aleto de alquila. Aleto de alquila, né? Que são aqueles compostos no quais eu tenho um halogênio ligado a um grupo carbônico. A gente já viu esse tipo de composto lá no teste de Lucas, correto? Bom, então o que vai acontecer? Como aqui é um halogênio, esse halogênio é muito mais eletronegativo do que o átomo de carbono. Se ele é mais eletronegativo que o átomo de carbono, aqui, né, o halogênio tem um polo negativo, enquanto o carbono tem um polo positivo. Esse par de elétrons, então, não ligantes do nitrogênio, ataca este átomo de carbono, e aí, para esse, né, carbono fazer o número correto de ligações, essa ligação ali vai para o grupo X ali. Bom, então o que eu vou ter? Eu vou ter meus, vamos colocar que vai sair um X menos aqui, né, um ânion qualquer, um cloreto, um brometo, por exemplo. E aí eu vou ter meu nitrogênio ligado a 4 átomos de hidrogênio e um grupo R positivo. Em uma próxima etapa, alguém, em geral uma base, pode até mesmo ser o grupo X menos, vem cá e retira esse meu hidrogênio, né? Então eu perco ali um H+, e aí sim eu tenho a minha amônia. Bom, esse tipo de reação, gente, tá? É uma reação que a gente chama de reação de substituição, ou seja, eu tenho um grupo ligado no grupo carbônico, que nesse caso aqui era o grupo X, e vou passar agora a ter um grupo NH2 ligado a esse mesmo grupo carbônico. Esse tipo de reação de substituição é chamada de substituição nucleofílica. A gente já começou a ver esses termos, né, de nucleofilia, eletrofilia, lá nas reações de ésteres. Por que é uma substituição nucleofílica? Porque esse carbono aqui tem um polo positivo, então esse par de elétrons, né, vai atacar um carbono que esteja positivo. Como que essa reação ocorre? Varia, tá? Existem alguns mecanismos típicos de reação de substituição nucleofílica, que são chamadas SN1, SN2, SN2', por exemplo, e até mesmo SNI, tá? Mas isso nós vamos deixar para o módulo de reações de substituição. Por enquanto, basta a gente entender que isso aqui é uma reação de substituição nucleofílica, tá? Bom, as minhas aminas, então, elas podem ser classificadas dependendo do número de hidrogênios que tiverem sido substituídos para formá-las. Então, nesse caso aqui, eu tenho a minha amônia, e aí eu vou substituir um hidrogênio para formar essa amina, aqui eu substituo 2, reparem que os grupos carbônicos podem ser iguais ou diferentes, e aqui eu vou substituir 3. Bom, isso classifica as minhas aminas como, essa daqui é uma amina primária, essa daqui, como eu tenho 2 grupos carbônicos ligados no meu nitrogênio, essa daqui é uma amina secundária, e obviamente então essa terceira aqui é minha amina terciária. Reparem, então, que diferentemente dos álcools, né, a gente classifica eles em primário, secundário e terciário,
baseados no carbono que possui a hidroxila, aqui a gente vai classificar dependendo do número de carbonos ligados ao nitrogênio, ok? Então, 1 carbono, amina primária, 2 amina secundária, 3 amina terciária. Bem, mas é importante a gente conseguir identificar isso bastante, galera. A gente vai ver que o fato de ser uma amina primária, secundária ou terciária faz com que a reatividade delas, frente a reações, por exemplo, de substituição nucleofílica, sejam completamente diferentes. A basicidade delas em meio aquoso, por exemplo, aí vai ser bem diferente, dependendo disso, beleza? Bom, então agora vamos passar para a nomenclatura das aminas. Nomenclatura das aminas, existem algumas maneiras de dar nome para as aminas, tá? Basicamente, utilizar o sufixo amina na nomenclatura oficial. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um grupo, né? Um carbono só, então isso aqui mete. Se eu tenho um carbono só, a gente sempre sabe que a ligação, que o infixo vai ser o ano, a ligação simples. Então seria o metano. Então a gente vai pegar o metano e colocar o sufixo amina. Então essa daqui é a metanamina. Nesse caso daqui, reparem então que eu tenho uma ramificação. Se eu tenho uma ramificação, é necessário numerar a minha cadeia. Vou começar a numerar então próximo ao meu grupo funcional. Então, carbono 1, carbono 2, aí tanto faz eu subir ou descer, né? Carbono 3. No carbono 2 eu tenho um grupo metil. Então, essa daqui é a 2 metil propanamina. Nesse caso daqui, eu já tenho então um grupo, 2 grupos, na verdade, ligados ao meu nitrogênio. A cadeia principal é, obviamente, então, a cadeia maior, correto? Se é a cadeia maior, é a cadeia do lado de lá. Então, aqui, né, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, a minha cadeia principal são esses 3 átomos de carbono com o meu nitrogênio. Esse grupo daqui, então, ele vai ser entendido como uma ramificação. Então, isso aqui é uma ramificação. Só que a gente já sabe que uma ramificação ela tem que ser localizada, igual eu localizei aqui, 2-metilpropanamina. Só que reparem que aqui a minha ramificação está ligada no meu nitrogênio. Então, o meu localizador nesse caso não é um número. O meu localizador nesse caso é um átomo. O nome oficial desse composto aqui é N-metilpropanamina. Reparem então que nesse caso o localizador do grupo metil é o N. Então aqui a gente sempre vai colocar N em letra maiúscula, ok? Bom, essa nomenclatura que eu estou colocando aqui é a nomenclatura oficial desses compostos. Mas essa minha amina, que é uma amina aromática, ela já possui um nome bem específico para ela, que é o nome de anilina. Essa dali é a anilina que a gente conhece, ok? Ela que vai fazer... A gente pensa em anilina sempre como corante, mas aquele composto em si não é um corante. Ela tem uma cor amarela muito fraquinha, ok? No entanto, ela é precursora da síntese de inúmeros corantes. Por isso a gente tende a falar, né, corantes alimentícios principalmente, tem o nome de anilina. Antes de dar um nome para essa última daqui, eu quero passar com vocês a nomenclatura usual desses compostos, tá? Nomenclatura usual, a gente vai pensar na amina como a coisa principal da minha cadeia, da minha molécula, e o resto vai ser um grupo ligado a ela. Então, nesse caso, se isso aqui for a coisa principal, esse grupo aqui é o grupo metil. Então, o nome usual desse composto é metilamina. Aqui, então, por exemplo, repare que se isso aqui é o principal, o que está ligado para cá tem 4 átomos de carbono com aquela terminação CH, CH3, CH3, que é aquela terminação do prefixo iso. Então, essa daqui é a isobutilamina, né? A gente fala isobutilamina, né? A gente junta aqui esses 2 termos. Quando eu tenho uma amina secundária, a nomenclatura desse tipo a nomenclatura usual, a gente vai pegar os 2 grupos, então eu tenho um metil e um propil, e vou dar o nome em termos de ordem alfabética.
né? Então, M antes de P, o nome usual desse composto é metilpropilamina. Ah, Breno, mas e se eu tiver, então, dois grupos iguais, por exemplo? Se eu tiver dois grupos metis ligados no nitrogênio, você pode chamar de dimetilamina. 3-trimetilamina, trietil, né, caso seja com dois átomos de carbono, amina, por exemplo. Bom, pensando nessa nomenclatura aqui, esse composto aqui, esse grupo ligado é o grupo fenil, então o nome desse composto é a fenilamina. Correto? Bom, dando nome para esse outro composto aqui. Nesse caso daqui, a aminamina não está no final da cadeia, né? Igual essa nesse caso aqui. Aqui, por exemplo, eu poderia numerar, né? 2-metilpropan-1-amina. Não é usual a gente numerar as aminas, mas a gente pode numerar. Nesse caso daqui, então, basta a gente numerar do lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu posso chamar esse composto aqui. Opa. De heptano, 3-amina. Existe um outro tipo de nomenclatura para esse composto aqui, que é pensar no grupo amino, tá? Porque a função é aminar o grupo amino como um substituinte. Então a gente pode dar o nome de 3-aminoheptano. Esse tipo de nomenclatura daqui, apesar de não ser muito utilizado em aminas simples, ela é muito utilizada em aminas mais complexas, tá? E também compostos mais complexos. Quando a gente tem mais de uma função no meu composto, ela tem, por exemplo, um ácido carboxílico e também tem um grupo amino, a gente utiliza esse tipo de nomenclatura, né? Aí vocês já até viram mais ou menos esse nome, né? A gente chama de aminoácido. Então reparem que eu vou ter o grupo amino, mas a função principal da minha molécula é o ácido carboxílico, ok? Bom, com isso a gente termina a nomenclatura, vamos passar aqui com as principais características das minhas aminas. Bom, então 11.3, principais características. Então a primeira característica aí é a basicidade. Por serem derivadas da amônia, as aminas também são bases de Bronsted-Lowell. Então, o que acontece? Se eu tenho, por exemplo, a metilamina, vou colocar a etilamina, e eu coloco ela em água, por exemplo, por ela ser uma base, ela vai abstrair um próton do hidrogênio, e esse hidrogênio ali vai, a princípio sai um próton da água, esse par de elétrons vai para o OH, e eu vou ter aqui então um ânion e um cátion sendo formados. Reparem então que eu coloquei essa reação em equilíbrio, o que significa que essa base, né, as aminas, são bases fracas, assim como a amônia é uma base fraca, correto? Aí a gente vai ver a força relativa das aminas
no modo de acidez e basicidade de compostos orgânicos. Bom, esse grupo daqui, né, essa molécula ali, ela é a etilamina. O cátion, então, ele é chamado de etilamônio, né? Tem a mesma nomenclatura lá do ânion, perdão, do cátion amônio derivado da amônia. No entanto, se eu pego, por exemplo, a propilamina e coloco ela na presença de HCl, isso aqui vai formar um sal que vai ter a nomenclatura igual a gente já sabe a nomenclatura de sais, né? Então esse aqui vai ser o cloreto de metilamônio. No entanto, é muito comum escrever esse tipo de composto como sendo a amina ponto HCl, ao invés de colocar o cátion e o ânion ali que eu escrevi. Nesse caso daqui, esse tipo de nomenclatura que a gente dá é chamado de cloridrato de etilamina. Então esse nome cloridrato é simplesmente para explicar aquilo dali. Bom, por que esse tipo de nomenclatura é conhecido talvez aí de vocês? Muitos dos medicamentos utilizados são aminas, ok? No entanto, as aminas, elas são extremamente reativas, elas oxidam muito facilmente. A anilina, né, a fenilamina, como eu comentei com vocês, ela é um líquido incolor, mas depois que você abriu, em questão de semanas, meses, ali, ela ficou toda amarelada, ela foi toda oxidada pelo próprio oxigênio do ar. Só que esses compostos aqui, os sais de amina, né, sais de amônio, na verdade, eles são extremamente inertes, eles não reagem. Só que quem é o composto ativo é a amina, no caso dos medicamentos. Então, por uma questão comercial, utiliza-se muito esse nome. Tá? Por exemplo, a sibutramina, né? A gente chama de sibutramina, mas o que a gente toma, ingere, é o cloridrato de sibutramina. Ok? Bom, tem mais uma característica importante aí das aminas, que está relacionada ao forte odor delas. Na última aula aí, a gente viu que os ésteres possuem cheiros agradáveis, né? Cheiros de flores e frutas, principalmente. No entanto, as aminas não. Elas têm um forte odor desagradável. Então, se a gente pensa na própria etilamina que está ali, a etilamina é o composto que é responsável pelo cheiro de peixe. Ok? E aí o que acontece? Quando, né, a gente trabalha com peixe, mexe com peixe, vai cozinhar alguma coisa, tem aquele cheiro nas nossas mãos e aí a gente lava a mão com sabão e às vezes o cheiro não sai, tá? E aí, nossas mães, nossos avós, nossos pais, eles ensinam a gente, lava com vinagre ou com limão. Por que isso? Tanto vinagre, tanto limão, a gente já viu que eles têm compostos ácidos dentro dele, né? O vinagre tem o ácido acético, enquanto o limão tem o ácido cítrico. Então, na hora que esses ácidos reagem com essa amina daqui, transformam ela num sal, que vai ser muito mais solúvel em água e menos volátil, né? Então não tem mais cheiro. E aí então a gente consegue eliminar o cheiro das nossas mãos. Existem outros dois compostos que são diaminas. 1, 2, 3, 4. Que é uma diamina com 4 átomos de carbono e uma diamina com 5 átomos de carbono. Esses dois compostos aqui é o cheiro de cadáver.
Os nomes usuais, para vocês terem uma ideia, do de cima é a putrescina. Vamos ver aqui em cima. Putrescina. Enquanto essa daqui é a cadaverina. Em termos da nomenclatura oficial, a gente pode pensar como sendo butano 1,4 diamina. Ou seja, nomenclatura oficial, metanoamina, por exemplo, coloca o O aqui, né, por conta das duas consoantes, separadas somente por números. Nesse caso aqui, então, pentano 1,5 diamina. Também poderia usar esse tipo aqui de nomenclatura, né? 1,4 diamino butano ou 1,5 diamino pentano. Tanto faz. Ok? Galera, com isso então a gente termina a parte de aminas e agora vamos passar para as amidas. Muito obrigado e fiquem bem.